Imagina só, umas colinas lá na China, quase no Laos, sabe? Tudo coberto por fileiras e mais fileiras de uma árvore só, a seringueira, a Hevea brasiliensis. Parece floresta, né? Mas tem um silêncio esquisito, quase sem bicho, sem som, e em cada árvore tem aquele corte em V escorrendo um leite branco numa tigelinha. O látex. Exato. É o ponto de partida para o nosso Deep Dive de hoje. Vamos seguir essa jornada meio maluca da borracha, que saiu da Amazônia e, bom, virou um pilar do mundo moderno. Nossas fontes cobrem a história, a ciência por trás, o impacto todo. Pois é, e o mais doido é pensar que essa árvore é daqui, né? Da bacia amazônica. Essa ida para a Ásia criou essas plantações gigantescas, as monoculturas como essa aí da China. É um contraste, né? Total. Gera grana pro lugar, melhora a vida, a gente vê isso nas fontes, casas melhores, pessoal estudando, mas por outro lado, acaba a diversidade de planta, de bicho, e fica um risco enorme, né? Se der uma praga ali, tipo a que deu na batata lá na Irlanda, já pensou? Leva tudo. Complicado. Ok, então bora desempacotar isso. Como é que essa planta nossa foi parar no centro de tanta coisa? Tudo começa lá atrás, né? Século XVI, os europeus chegando. Isso, o espanto deles. O Navajeira, o Oviedo, eles viram os indígenas jogando com uma bola que quicava, coisa que eles nunca tinham visto. Tentavam descrever, mas era difícil, né? Madeira leve, borracha, uma esponja, só que pesada. E pensar que os povos originários já usavam isso há séculos para um monte de coisa. Mas a febre mesmo, aquela coisa de mercado, foi bem depois. Século XIX, lá nos Estados Unidos. As galochas. Galochas importadas do Brasil. Virou moda, só que aí veio o problema, né? Chegava o frio, elas trincavam, quebravam. No calor, então, virava uma meleca grudenta com cheiro ruim. Nossa! Um desastre. O mercado inicial desabou rapidinho, ninguém queria mais aquilo. Que loucura! E é bem aí que entra o Charles Goodyear, né? O cara tava quebrado, todo mundo desistindo da borracha, e ele ficou obcecado com o negócio. Obcecado é pouco. Foi preso por dívida e dizem que fazia experimento na cela. Anos naquela luta, sabe? Vivendo de favor, misturando tudo quanto é químico perigoso, sem método nenhum. É uma experimentação bem caótica. Até que um dia, parece que sem querer, caiu uma mistura lá de borracha com enxofre num fogão quente. E o negócio não derreteu, ficou firme, elástico. A tal da cura. É uma história fascinante essa do Goodyear, mas é importante dizer que ele não estava sozinho nessa busca, né? Lá na Inglaterra tinha o Thomas Hancock. Ah, sim, o concorrente. É, um engenheiro mais sistemático, digamos. Ele recebeu umas amostras do Goodyear, fez testes mais organizados e descobriu que mergulhar a borracha em enxofre derretido funcionava. Ele chamou de vulcanização. Vulcanização, por causa de Vulcano, o deus do fogo, certo? Exato, e ele patenteou isso um pouquinho antes do Goodyear nos Estados Unidos, lá por 1844. O interessante é que a patente do Hancock era até mais precisa na explicação química, coisa que o Goodyear, na verdade, nunca entendeu direito. Caramba, que corrida! E o final da história para cada um foi bem diferente, né? Completamente. O Goodyear virou quase uma figura folclórica, gastou rios de dinheiro em feiras para promover a borracha, foi preso de novo, mas depois da morte virou um ícone americano, né? A marca Goodyear existe até hoje. E o Hancock? O Hancock teve reconhecimento científico na época, mas... Bom, a história acabou lembrando mais do Goodyear. Mas me diz uma coisa, eles resolveram um problema prático, né? Mas por que demorou tanto para a ciência entender por que a borracha se comportava daquele jeito? Boa pergunta. Qual era o mistério? Por muito tempo, borracha para químico era um pesadelo. Chamavam até de química da gosma, chimie, porque não dava para cristalizar, para analisar com os métodos da época. Os resultados não faziam sentido, indicavam umas moléculas enormes com milhares de átomos. E isso era estranho para a época. Muito. A ideia dominante era que devia ser um coloide, sabe? Tipo leite, tinta, uma mistura de coisas pequenas. Não uma molécula única gigante. Ah, entendi. Quem quebrou esse paradigma foi um alemão, Hermann Staudinger.
Ele veio com a ideia radical de macromoléculas, cadeias imensas, como fios compridos. E acreditaram nele. Que nada, foi uma briga danada, muita gente duvidou, achou um absurdo. Mas ele insistiu, provou e no fim ganhou o prêmio Nobel por isso. A analogia que ficou famosa é a do prato de espaguete. Espaguete? Como assim? Imagina um monte de fios longos de espaguete no prato, tudo emaranhado. As moléculas da borracha são assim. Quando você estica, os fios se alinham um pouco. Soltou? Eles voltam a se emaranhar. É daí que vem a elasticidade. Faz sentido. E a vulcanização, o enxofre, entra onde aí? A vulcanização, com o calor e o enxofre, criam umas pontes químicas entre esses fios de espaguete. São ligações de enxofre. Essas pontes não deixam as moléculas deslizarem demais umas sobre as outras, principalmente quando esquenta. Ah, tá. É isso que dá estabilidade. Exatamente. Impede que vire aquela meleca no calor ou que fique dura e quebradiça no frio. Resolveu o problema lá das galochas. Entendi. Então, essa descoberta, qual foi o impacto real disso tudo no mundo? Nossa, foi gigantesco. Pensa só. Pneu de bicicleta, pneu de carro, mudou o transporte completamente. Isolamento de fio elétrico, essencial para a eletrificação. Correias para mover máquinas nas fábricas. Vedações para motores não vazarem. É verdade. Tá em todo lugar. Sem a borracha vulcanizada, a Revolução Industrial e o mundo moderno seriam muito diferentes. Tem uma geógrafa, a Susanna Hecht, que diz que a borracha foi um dos 3 materiais-chave da Revolução Industrial, junto com o aço e os combustíveis fósseis. Uau! E claro, essa demanda toda aumentou a pressão para produzir mais e mais, o que nos leva de volta para aquelas monoculturas gigantes na Ásia. Que viagem, hein? Saiu de uma curiosidade da Amazônia, passou por esses inventores teimosos, uma ciência que demorou para entender umas moléculas gigantes e virou essencial. Mas fica essa tensão, né? O benefício tecnológico e econômico de um lado. E do outro, o custo ecológico, a vulnerabilidade dessas plantações enormes e uniformes. Pois é. É um padrão que a gente vê muito, né, na história da exploração dos recursos naturais. Os benefícios são claros, imediatos, mas os riscos, os custos ambientais, muitas vezes ficam para depois, ou meio escondidos. Isso faz pensar, né? Essa história da borracha, que nasceu na biodiversidade incrível da Amazônia e hoje depende tanto dessas plantações super frágeis. Talvez seja um sinal. Quantos outros materiais que a gente usa todo dia, que achamos essenciais, não tem por trás histórias parecidas, surpreendentes, com riscos ocultos, só esperando pra gente, desempacotar? Fica aí a reflexão.